Quando a gente faz integrais duplas ou integrais triplas, a gente pode inverter a ordem de integração que aparece ali na nossa integral. Por exemplo, com uma integral dupla, a gente pode integrar no tipo 1 ou no tipo 2. Significa que a gente pode integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou mudar essa ordem, integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício que fala sobre isso, como inverter a ordem de integração de uma integral dupla. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Nesse vídeo a gente vai resolver o exercício 3, item C, da seção 7.6 do livro de Cálculo B da Diva e da Miriam, que pede para a gente inverter a ordem de integração que está aparecendo. Então, aqui a gente tem uma integração que primeiro vai ser feita em relação a y e depois em relação a x, então a gente vai ter que trocar isso. Primeiro fazer uma integral em relação a x e depois em relação a y. E como é que a gente faz esse processo de inverter essa ordem? Observem que a função que a gente está integrando, elas nem colocam, então não faz diferença qual que é a função que a gente está integrando, e sim apenas os limites de integração que a gente tem aqui nessas duas integrais. Esses dois limites vão nos fornecer novos limites se a gente inverter a ordem de integração. E esses novos limites têm que ser equivalentes de tal forma que essas duas integrais dessa nova que a gente faz seja igual à antiga. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai tirar essas informações aqui do enunciado. Esse intervalo de 1 até 2 está relacionado com o x. Lembra que as integrais elas começam de dentro para fora. Então, eu vou começar. Esse intervalo aqui, de 0 a n a x, está relacionado com y. E depois, o intervalo de 1 a 2 está relacionado com o x. Significa, então, que a gente pode escrever da seguinte forma, que o x está entre 1 e 2, a gente está medindo entre 1 e 2, e o y está entre 0 e n a x. A ordem que aparece também é importante, a gente precisa saber qual que é o menor e qual que é o maior. O de baixo sempre vai ser o menor e o de cima sempre vai ser o maior. E agora a gente vai representar isso graficamente, para então depois retirar essa informação invertendo ali a ordem, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Importante salientar que essa integral em relação a x, que é a última que aparece, ela só pode depender de constantes. Já a integral aqui do meio, ela pode depender da variável que ainda vai ser integrada. Então, aqui, na integral em relação a y, a gente pode ter os limites de integração dependendo de x, mas não pode mais depender de y. Tá? Quando a gente for inverter, o y que vai ter que ser constante e o x pode variar em relação a y, que é a última variável que a gente vai integrar. Mas primeiro a gente vai representar isso graficamente. O fato de esse x estar sendo limitado por constante significa que a gente vai ter uma faixa para trabalhar entre 1 e 2 aqui no x. Então, a gente vai estar olhando nessa faixa. A limitação para o y vai fazer um corte nessa faixa, na parte de baixo e na parte de cima, para a gente ver qual que vai ser, então, a região de integração que a gente vai estar falando. O y igual a 0 vai me fornecer um corte aqui na altura y igual a 0, que é essa faixa aqui em roxo, e depois a gente vai pegar o e na x. O e na x vai ser um corte superior, já que a gente quer o y no máximo até e na x. E a gente precisa lembrar como que desenha o gráfico da função exponencial. Aqui eu já vou marcar esse gráfico da função exponencial. Quando a gente está falando de integrais duplas, os gráficos dessas funções elementares, como exponencial, polinômios, até mesmo senos e cossenos, é bem importante. Então, a gente pode lembrar que a função exponencial, quando a base é, vai ser uma função crescente, mas ela sempre vai ser essa curvinha. E a região de integração vai ser essa região, que vai ser limitada por essa parte roxa que foi dada aqui pelo intervalo de 1 a 2, e vai ser cortada embaixo pelo y igual a 0 e em cima por essa curvinha que é a exponencial e na x. E aí a gente tem um gráfico
dessa forma aqui. Limitado aqui de 1 até 2, y igual a 0 e o e na x. Não lembra exatamente quais são esses valores aqui onde há essa interseção? Você vai lá, pega a sua função e elevado a x e calcula. Como a gente já tem uma limitação específica para o x, pega x igual a 1, vou ter como resposta y igual a e. Então, esse ponto aqui, no x igual a 1, vai me dar como resposta e. E quando eu fizer isso com o 2, x igual a 2, eu vou ter como resposta o e quadrado, e a gente marca aqui. Ah, não lembro exatamente como é essa função. A gente não precisa saber exatamente o gráfico, mas o fato de que esse y está sendo limitado por baixo por 0 e por cima por e na x, já vai me dizer que ali em cima vai ter uma curva. Como ela não é tão essencial, mas eu sei que ela vai estar ali em cima. A gente está falando aqui na nossa primeira integral, numa integral que o x é constante e o y está sendo limitado por um intervalo, por uma expressão que depende de x. Então, a gente costuma colocar setinhas, flechinhas aqui para indicar, ó, eu estou olhando só para o x constante e o y que está variando desde essa linha que é o eixo x até essa curva aqui em cima. E aí, como a gente está olhando uma integral que vai ser feita primeiro em relação a y, as flechinhas são feitas paralelas ao eixo y. Agora, quando a gente vai mudar, a gente vai fazer as flechinhas no sentido contrário. A gente vai colocar elas paralelas ao eixo x, porque a gente quer mudar, a gente quer fazer primeiro uma integral em relação a x. Então, o x que pode depender da variável y. Só que na parte de baixo aqui, quando o y está de 0 até essa altura e, a gente percebe que o x vai vir dessa reta aqui até essa reta aqui. Mas a partir do momento que eu passo dessa altura e, o meu x ele vai ser limitado pela função exponencial e por essa reta. Então, nesse caso aqui, obrigatoriamente a gente vai ter que dividir essa região em duas, porque quando eu penso numa integral que eu quero começar integrando em relação a x, ali a minha limitação para o x ela é diferente. Quando eu tô com y de 0 a e, ela tem um tipo de limitação. Depois ela muda, então eu preciso dividir em duas partes. Começamos a limitação para y sempre constante. Então, nesse caso, a gente vai olhar a limitação aqui para y de 0 a e. E é um número irracional, mas é um número, o valor é fixo. E agora a gente vai olhar para o x. Nesse caso aqui, o nosso x está variando dessa reta, que é o 1, até essa reta aqui que é 2. Então, nesse caso aqui, o x também é constante, mas é um caso particular, não necessariamente ele precisa ser constante aqui, ele pode ser variável. Quando eu vou para outra parte, que é de e até e quadrado, esse intervalo aqui de y, ele é constante. O meu x vai estar variando dessa exponencial aqui até essa reta aqui. Então, a gente pode ter já uma limitação por cima de x, porque essa parte, essa reta aqui está mais longe do eixo y. E agora a gente tem que pensar uma limitação para x dessa parte aqui, que é a exponencial. Só que a exponencial ela é dada por y igual a e de x. E como eu preciso de x sendo limitado por coisas que dependam de y, eu vou precisar isolar esse x. Então, eu vou passar esse e aqui para o outro lado como um ln. Então, eu sei que o x vai ser ln de y e a gente tem uma limitação por baixo de ln de y é menor ou igual que x, menor ou igual que 2. Agora que a gente construiu essas limitações, a gente pode finalizar olhando para a integral. Então, a gente vai transformar essa integral em duas integrais, onde a primeira vai ter esses limites de integração e a segunda vai ter esses limites de integração. Então, a primeira vai ser de 0 a e, que o y é constante, e a de dentro vai ser de 1 a 2, que foi a limitação que a gente teve ali na primeira parte. E a segunda, a gente vai somar mais esse outro pedaço, que vai ser
A limitação agora de a quadrado para o y e a limitação aqui para o x vai ser de ln de y até 2. Nesse caso aqui, seria mais eficiente, mais fácil, se a gente tivesse, por exemplo, essa função, calcular essa integral aqui. Mas se a gente calcular essa integral e der um valor, por exemplo, 10, a soma dessa integral mais essa integral aqui também tem que chegar em 10, porque a gente está olhando a mesma região de integração e a mesma função ali, superfície, que vai estar por cima dessa região de integração. E assim a gente finaliza a resolução dessa questão que não tinha cálculos e sim era só uma interpretação da ideia de inverter a ordem de integração. Para fazer isso, a gente precisou construir gráficos e também calcular a função inversa ali do ln. Basicamente, quando a gente está pensando nessa parte de inverter a ordem de integração, isso vai ser essencial. Construção dos gráficos e inverter a função que a gente está trabalhando, as funções ali que a gente está trabalhando. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.